Pois é. Desde a morte trágica do pai, o Carlos Eduardo, esse jovem que está conversando comigo, não consegue ter acesso ao patrimônio que herdaria dele. O rapaz, acostumado a uma vida luxuosa, vive agora num apartamento emprestado. As poucas recordações da vida tranquila que Carlos Eduardo levava estão nestas fotos. Aqui, ainda criança, aparece cavalgando com o pai. Nesta outra, já adolescente, em uma das fazendas da família no centro-oeste do país. Com o pai, comemora a chegada de um ano novo em Nova York. Nesta outra foto, brinca com um dos animais de estimação na mansão em que morava num condomínio de luxo na Grande São Paulo. E meu pai, ele sempre se esforçou muito para que a gente tivesse o melhor. Sabe? Ele nunca negou nada, nem para mim, nem para o meu irmão, nem para ela. Era uma casa, tinha 5 quartos, 4 suítes, uma piscina enorme, churrasqueira. Era uma casa grande e bem confortável. Mas com o pai morto e a mãe presa por 2 anos, Carlos, saindo da adolescência, não sabia mais o que fazer para gerenciar a casa. E depois de 1 ano, como é que ficou essa casa? Eu tive que ir me desfazendo de alguns móveis para pagar algumas contas. A casa ficou mal cuidada porque eu não tinha condições de pagar um jardineiro para fazer o jardim, eu não tinha condições de pagar um piscineiro para que cuidasse da piscina. Então a piscina acabou ficando verde, suja, todo o jardim ficou cheio de mato, a casa ficou realmente no estado deprimente, assim. Hoje o rapaz de 21 anos mora num apartamento de 50 metros quadrados, emprestado por um amigo do pai quando ele ainda era executivo e ganhava bem. Para se manter, ganha dinheiro, dando aulas de inglês. Como eu vivo sozinho, eu tenho que trabalhar, eu tenho que pagar minhas contas, hoje eu vivo sozinho. Tentar encontrar um caminho para a minha vida ao mesmo tempo que eu tento resolver e encontrar justiça para o meu pai, para que onde quer que ele esteja, ele possa descansar em paz. Todo o patrimônio que o pai tinha ficou com a mãe e o irmão mais velho. Carlos alega que até hoje não conseguiu ter acesso ao que lhe pertence. Quanto ao patrimônio que meu pai construiu, eu não tenho nenhum acesso a isso, porque ela ficou como inventariante meieira, ela controla não só os 50% da parte dela, como tudo, e ela usufrui desse patrimônio e até hoje ela não permitiu que eu tivesse acesso a nada do que eu tenho por direito. Então não há uma ligação dele com a mãe hoje? Hoje não há ligação de Carlos Eduardo com a mãe. Como é que é olhar para essa foto aí, vendo seu pai do seu lado e sabendo que você está sozinho agora? É difícil. O advogado criminalista Ademar Gomes defende Giselma Magalhães desde quando ela teve a prisão decretada. Com experiência em dezenas de casos polêmicos, Ademar Gomes acredita na cliente. Que em momento algum a Giselma tem culpa, entendeu, desse homicídio. De acordo com o advogado, o responsável pela morte do executivo Humberto Magalhães, que aparece nesta foto, coordenando a equipe em um dos frigoríficos da rede, foi morto pelo cunhado. O irmão matou Humberto, doutor? Olha, Giselma me disse que sim. E ele próprio, Cairo, me disse que ele quem atirou no Humberto. A pedido da irmã? Ele nega. Em momento algum ele confessou na polícia, sob tortura, segundo ele. Mas em juízo ele negou. Ele disse que ele de fato atirou no Humberto e que ele acusou Giselma que foi pressionado na polícia, ao que ele alega. Sobre o celular do filho caçula, usado no crime, mais uma vez a culpa é jogada sobre o irmão de Giselma, Cairon, que aguarda o julgamento preso. Seu irmão esteve na sua casa na véspera do crime e furtou o telefone de seu filho. E eu perguntei para ela disse que, em hipótese alguma, foi entregue. Foi furtado esse telefone da casa dela. Mas por que o irmão de Giselma mataria o executivo Humberto Magalhães? Segundo ela me contou, entendeu? O seu irmão tinha relações de droga com o seu marido Humberto. O seu marido, segundo Giselma, ele cheirava. E o seu irmão, que era traficante, vendia droga para ele.
Existia uma dívida entre eles. O seu irmão Cairo era credor de uma certa importância, entendeu? Isso segundo Giselma, por venda de droga. E o Humberto disse que não ia pagar. O filho rebate essa acusação. Seu pai não usava droga, então? Não. Era do mal? Não. Era um monstro? Não, ele nunca usou. Ela quer criar uma imagem de que meu pai usava drogas, de que meu pai era um marginal, era um vagabundo, sabe? Enquanto quem passava o dia inteiro se reunindo com marginais para tentar armar um crime era ela. O advogado Humberto Fabretti, que defende os direitos de Carlos Eduardo, lamenta o júri não ter acontecido após 4 anos do crime. A gente costuma falar que a justiça demorada, ela se torna uma injustiça, né? Porque hoje você tem uma pessoa que já poderia estar, inclusive, cumprindo pena, e ela está, em tese, usufruindo dos bens da pessoa que ela matou. Não tem nenhuma dúvida da condenação. Essa condenação, a gente conta como 100% de certeza que ela acontecerá. Esperamos realmente que a justiça seja feita, que a absolvição de uma mulher que foi engendrada em um crime por terceiros. E acredito, vou ser honesto a você, na absolvição de Giselma. Por telefone, Giselma Magalhães disse que atenderia a nossa reportagem. Alô, Giselma? Oi. Oi, Giselma, boa tarde. Boa tarde. Quem está falando é Márcio Campos, eu sou repórter da Band, tudo bem? Eu queria falar com a senhora um minutinho, pode ser? Agora eu estou um pouco ocupada. Ô, Márcio, eu tenho o seu número aqui, assim que eu chegar em casa umas coisas aqui, eu tenho horário. Que a gente vai mostrar uma reportagem sobre a senhora hoje, e aí eu queria ouvir uma palavra da senhora também a respeito do processo. Então, daqui a pouquinho eu te ligo, então. Mas não retornou as ligações. As notícias da sua cidade aí agora. Bom, doutor Consenso é o promotor de justiça, deu para todo mundo entender, porque às vezes as pessoas esquecem das coisas e essa é uma das funções nossa aqui no Brasil Urgente e da Band, né? O jornalismo da Band não esquece. Quase 4 anos se passaram e essa mulher ainda não foi a júri popular. Mas, doutor, o que chama atenção, o que intriga, são 2 pontos, eu não sei se eu concordo. O filho se expor dessa maneira, dizer que tem medo e quer ver a mãe atrás das grades, e o fato dos 2 executores do crime terem sido julgados e condenados. E a mulher, que é a principal acusada de ser a mandante, e o irmão, ainda não foram a júri, doutor. Como é que pode isso? Bem, é uma questão de ordem processual. Como tinha 4 os réus acusados, era a Giselma, o Cairo, mais o Paulo e o Osmar, como os outros 2 não recorreram da sentença de pronúncia, uma vez que o juiz determinou que eles fossem submetidos a julgamento pelo tribunal do júri, a Giselma e o Cairo recorreram. O que aconteceu? O processo foi desmembrado. Nesse desmembramento, nós aqui acusamos e foi julgado tanto o Paulo quanto o Osmar. Na verdade, o que é bom, e uma reportagem investigativa dessa eu gostaria de publicamente parabenizá-los, é que ficou bem claro para os jurados, não julgaram o Paulo e o Osmar simplesmente porque eles atiraram, julgaram o Paulo e o Osmar porque claramente eles entenderam todo o comportamento da Giselma, toda a forma que ela engendrou, toda a forma que ela maquinou para armar, para desenvolver esse crime. Então, em tese, houve um reconhecimento, porque se porventura os jurados não reconhecessem que a Giselma fez isso, que o Cairo fez isso, é evidente que o Osmar e o Paulo não iriam matar uma pessoa que ninguém conhece. Depois essa falácia, isso é um absurdo, dizer que havia envolvimento de drogas com Paulo, com o Humberto e com o Cairo, que sequer se conheciam. Quer dizer, é uma tática defensiva, é um direito que se tem, mas é absolutamente inverídico. Isso daí não tem o menor suporte jurídico, não existe nada no processo que pudesse levar a essa situação. Portanto, resolvida a questão processual, agora sim, a Giselma e o Cairo poderão vir a júri e certamente nós poderemos mostrar para a sociedade tudo aquilo que foi feito, a sociedade, volta a insistir, o conselho de sentença que representa a sociedade, tudo aquilo que foi contextualizado, tudo aquilo que foi resumido, tudo aquilo que foi inserido nessa maravilhosa reportagem. E basicamente eu gostaria de, mais uma vez, publicamente,
registrar aí meus elogios ao trabalho feito pelo DHPP, porque foi o doutor Rodolfo Chiarelli, que foi o delegado que comandou, que capitaneou essas investigações. Ele teve no Maranhão, ele teve em várias partes. E depois, a questão técnica, a régua de local onde a Giselma estava, os locais que ela esteve. Então, eu não quero adiantar, mas basicamente não há a menor condição de desmentir aquilo que o filho dela, Carlos, disse. Ela é uma assassina, uma mulher fria, extremamente fria, e ela certamente, no tribunal do júri, que nós vamos fazer a sustentação, ela vai realmente receber a pena rigorosamente merecida por um fato dessa natureza. Matar o pai dos filhos e ainda deixar, até então, em tese, jogando a culpa para o menino, para o Carlos. Pois é, doutor, boa sorte para o senhor nesse trabalho. Aliás, o senhor vem acompanhando esse trabalho desde o início e também o doutor Rodolfo, do Departamento de Homicídios. Agora, para encerrar, doutor, existe a possibilidade dessa mulher ser condenada e não ser presa? Olha, não há como. Se porventura, o que pode ocorrer, e hoje a nova reforma do Código de Processo Penal, principalmente quanto à fase, ou aos crimes submetidos ao tribunal do júri, há a possibilidade do réu ser realizado o julgamento sem a presença dele, o que não era antigamente. Ou seja, ela poderá talvez até não aparecer no julgamento. Se ela não aparecer no julgamento, tem duas alternativas. A primeira é verificar a possibilidade de decretação da sua prisão preventiva e talvez aí, depois de condenada, aí tentar localizá-la, né? Não é difícil, porque nós estamos monitorando, basicamente aí, a polícia monitora o comportamento da Giselma, porque, volto a insistir, nada justifica que uma pessoa, simplesmente porque tem grandes posses, porque tinha e ficou aí cuidando do patrimônio de uma pessoa que começou humilde e se transformou no fim da vida jovem, como uma pessoa rica, ela ficar em liberdade enquanto os outros dois pobres, que foram os executores, os intermediários, serem presos. Isso é um absurdo. E eu tenho certeza absoluta que o Tribunal do Júri fará realmente a justiça nesse caso. Doutor José Carlos Consenso, promotor de justiça, muito obrigado, senhor, pela participação nessa reportagem. Viu, doutor? Muito obrigado. Boa noite. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigado ao doutor Consenso, que é promotor de justiça daqui do Ministério Público de São Paulo, do Tribunal do Júri, no Fórum Criminal da Barra Funda. Marcelo Moreira, que estava lá com ele também, muito obrigado. Retorna daqui a pouco trazendo mais detalhes. É o resumo que o doutor José Carlos disse, né? Não pode 2 acusados pobres serem presos e os outros que são acusados de mandar no crime estarem soltos. Vamos aguardar o júri desse caso.